meus amores, e olha, mais uma vez eu aqui para nós juntamente e juntinhos estudarmos. Primeiramente, o meu abraço à professora, e hoje nós iremos ao nosso segundo dia, hoje, quarta-feira, para estudarmos outro conteúdo aí do nosso livro do primeiro bimestre, tá bom? Ontem nós vimos o que foi notação científica, e hoje você já deve saber que nós iremos estudar raízes aproximadas, tá bom? Peguem aí o livro de vocês, o livro didático, você irá abrir na página 16. Então, ó, você vai abrir aqui na página 16 e nós iremos estudar hoje o que são raízes exatas, certo? Por que estudarmos raízes exatas? Nós aprendemos anteriormente que raízes exatas são aquelas raízes ao qual nós tiramos, por exemplo, nós sabemos que raiz quadrada de 4 é 2, sabemos que raiz quadrada de 16 é 4, sabemos que uma raiz quadrada de 144 é 12, fato. Mas hoje nós iremos aprender como extrair a raiz quadrada de um número decimal. E aí, vocês sabem como extrair uma raiz quadrada de um número decimal? Se você não sabe, você irá aprender hoje, certo? Não iremos aprender somente com raízes exatas o que é uma raiz quadrada de 4, porque isso aí nós já sabemos. Iremos aprender a extrair raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas. Então, vamos aprender a fatorar esses tipos de raízes. Então, é por isso que eu quero que você preste bastante atenção à nossa aula de hoje, o nosso vídeo de hoje, para que nós possamos aprender aí o que são raízes exatas, correto, gente? Então, qualquer dúvida que você tiver, anotem aí no seu caderno, que daqui a pouco nós teremos o nosso momento aí de interagirmos na nossa aula. Também temos o nosso vídeo que está sendo feito da melhor forma possível para que você possa entender, tá bom? Então, qualquer dúvida, a professora vai estar no privado, você pode entrar no nosso momento aí de interação diretamente no privado comigo, para que nós possamos aprender aí mais e mais, tá bom? Então, é isso que nós iremos aprender hoje. Então, foque nos seus estudos, façam as suas atividades. Como eu sempre falo, matemática só se aprende exercitando, tá bom? Alguns exercícios do nosso livro eu vou responder, outros vocês logicamente irão fazer sozinhos. Qualquer dúvida, estaremos no privado aí para saná-las, tá bom? Então aí peguem o seu caderno nesse momento, tá bom? Acredito que já está todo mundo aí com o seu livro didático. Peguem a sua caneta, o seu lápis, borracha, todo o seu material, e vamos à nossa aula de hoje, que ela será muito importante, muito proveitosa para os nossos estudos, tá bom? Então, gente, beijos aí e vamos à nossa aula de hoje. Olá, meus amores, vamos à nossa quarta-feira, né? E hoje nós veremos o que são raízes exatas, tá bom? Você vai pegar o seu livro didático, já deixei anotadinho aqui as páginas que nós vamos utilizar hoje, que são as páginas 16 e 17, tá bom? Onde está esse conteúdo aqui sobre raízes exatas. Vamos lá? Eu coloquei aqui raízes exatas e aproximadas, mas amanhã nós veremos a aproximada. Hoje nós veremos somente a exata, tá bom? Então, o conteúdo ele já começa aí com um probleminha, tá? Então diz assim: judô é um esporte olímpico disputado sobre um tatame dividido em 3 regiões. A área de combate é um quadrado composto de uma faixa de largura constante de 1 metro e um quadrado menor, que fica no centro do tatame. A faixa serve para alertar os judocas de que devem voltar para o quadrado central. Por fim, tem-se a chamada área de segurança,
que tem a largura de 3 metros. Então, observe aí, ó, que ele fez o desenho do tatame, né? A área total desse tatame é de 196 metros quadrados. Então, observe, ó, que esse lado aqui mede 3 metros, esse outro lado aqui, ele mede 3 metros, né? Aí ele perguntou qual a medida dos lados do tatame. Aí eu já dei a resposta aqui para vocês. Ó, a medida dos lados do tatame é de 14 metros. Mas por que 14 metros? Gente, qual é a raiz quadrada de 196? É 14. Então, é por isso que nós escolhemos aqui, ó, por isso que eu coloquei aqui a medida dos lados desse tatame é de 14 metros, tá bom? Então, ó, a medida dos lados é de 14 metros. Letra B. Que operação você utilizou para determinar a medida dos lados do tatame? Aí você vai responder. Qual foi? O que foi que você utilizou aqui? Foi potenciação? Foi o que? Radiciação? Você vai responder. É com você, tá bom? Qual a medida dos lados da área de combate? Você vai encontrar as medidas dos lados de combate e colocar aqui na letra C. Aí é com você, tá bom? Vamos agora a nossa explicação de raízes exatas. Olha, nós já aprendemos raízes exatas. Você sempre, quando nós falamos em raízes exatas, você imagina assim, raiz quadrada de 9, eu sei que é 3, raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 121 é 11, mas e aí? Raiz cúbica, raiz de um número decimal. Você já sabe como fazer? Não, então é nessa aula que nós iremos aprender, a tirar a raiz cúbica de uma raiz e de números decimais, tá bom? Olha só. Você já estudou que a radiciação, ela é a operação inversa da potenciação, ela é o inverso da potência. Vamos relembrar aqui de potência, como eu expliquei para vocês. Nós aprendemos que esse número que está aqui, ele é chamado de base. Esse número pequenino aqui é o expoente. E esse resultado final aqui, ó, é a quantidade que a minha base ela é multiplicada por ela mesma, conforme está determinando o meu expoente. Então, eu tenho 6 elevado ao cubo. Isso quer dizer que eu vou multiplicar o meu 6 por ele mesmo 3 vezes. Então, 6 elevado ao cubo é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6, que o resultado dará aí 216. Vamos agora para a nossa raiz, que já é o inverso. Observe o seguinte, que o meu resultado final é ele que ficará dentro da minha raiz. Ele é chamado de radicando. Observe que o meu expoente, ele será o chamado de índice. Ele é aquele número que vai ficar aqui na frente da minha raiz. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 216. E observe que o resultado final, ó, deu quem? O 6, que é a minha base. Então, observe que a radiciação, ela é o inverso da potência. Entenderam, gente? Então, reforçando novamente, a minha potência, aqui, da minha questão, será o meu radicando, o meu expoente será o meu índice e a minha base será o meu resultado final aí da minha radiciação. Ficaram com dúvida aí? Espero que não, né? Se ficarem com dúvida, qualquer coisa nós estaremos interagindo daqui a pouco e podem perguntar da professora que ela vai esclarecer sim as dúvidas de vocês, tá bom? Veja alguns exemplos. Qual a medida dos lados de um quadrado cuja a área é igual a 75,69 centímetros quadrados? Qual é a medida desses lados? E agora, professora? 75,69 é um número decimal. Como é que eu vou encontrar aí a raiz de um número decimal? Vamos lá? Para resolver essa pergunta,
precisamos descobrir um número que elevado ao quadrado seja igual a 75,69. Então, é isso que nós iremos descobrir. Isso equivale a calcular a raiz quadrada de 75,69. Então, observe que a área desse quadrado ele é de 75,69 centímetros quadrados. Mas como nós vamos determinar a raiz quadrada de 75,69? Como é que nós iremos determinar? Vamos lá. A maneira mais simples é utilizar uma calculadora. Sim, a maneira mais simples de você usar é a calculadora. Mas e aí? Sempre nós poderemos utilizar a calculadora na hora de uma prova, na hora de um vestibular? Não. Logicamente que você vai ter que utilizar aqui as suas mãozinhas para resolver um tipo de questão dessa, tirar a raiz quadrada de um número decimal, tá bom? E para isso nós vamos eu irei ensinar vocês como tirar aí a dúvida, como resolver aí uma raiz quadrada de números decimais. Vamos lá. Olha só, na falta dela, podemos fazer tentativas. Primeiramente, pensamos quais são os dois quadrados perfeitos, um menor e o outro maior do que 75,69. Observe, eu tenho aqui 75,69. Qual é a raiz menor que ela é exata, que ela é menor que 75,69? Não seria 64? Porque eu sei que a raiz quadrada de 64 não é 8. Então, pode prestar atenção que ela é a que mais se aproxima, a menor. E a maior é a que vem depois, seria 81. Então, observe, assim sabemos que a raiz quadrada de 75,69, ela é maior do que 8 e menor do que 9. Ela está entre 8 e 9. Certo? Então, essa raiz quadrada, eu aprendi que ela está entre 8 e 9. Lembram? Reforçando novamente. Vou pegar uma raiz menor que ela, que seja exata, que se aproxime dela, que no caso a raiz quadrada de 64, a exata é que se aproxima, a menor, e a maior será 81, que vem depois. Então, a gente sabe que a raiz de 64 é 8 e de 81 é 9. Então, agora eu sei que a raiz quadrada de 75,69, ela está entre 8 e 9. Então, nesse caso, os números são 64 e 81. Assim, sabemos que a raiz quadrada de 75,69, ela é maior do que 8 e menor do que 9. Além disso, veja que 75,69, ela está mais perto de 81. Então, se você observar entre 64 e 81, 75 e 69, ela está mais próxima para a raiz de 81, né? Por isso, vamos iniciar, nós iremos fazer várias tentativas, as tentativas com um número maior do que 8,5. Então, ele já diz, como chega mais próximo de 9, então ele utilizou aqui o 8,5, um número maior do que 8,5. Aí ele já começou a multiplicar por 8,6. É assim que nós iremos fazer. Então, ele pegou aí, 8,6 e multiplicou por ele mesmo duas vezes, já que é uma raiz quadrada. Então, ficou 8,6 vezes 8,6, que deu 73,96. Aproximou, mas ainda não chegou ao meu número, que é 75,69. Então, vamos tentar agora, já que 8,6 não deu, vamos tentar por 8,7. Então, olha só, vamos ver por 8,7. Como 73,96 é menor do que 75,69, o número 8,6 ainda é pouco, então ainda não é ele. Vamos fazer outra tentativa. Aí ele
viu que o 8,6 é pequeno, é menor, vamos tentar agora com o 8,7, porque 75,109 está mais próximo de 9. Então, ó, peguei 8,7 e multipliquei por 8,7. Observe que multiplicando 8,7 por ele mesmo, olha só o resultado que nós encontramos. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 75,69 é igual a 8,7. Encontramos aí a raiz quadrada de 75,69, que é 8,7. Ou seja, os lados do quadrado medem 8,7 centímetros, ok? Você poderia ter iniciado as tentativas por qualquer outro número. Caso tivesse começado por 8,8, obteria 77,44. Aí nós saberíamos que 8,8 tinha passado, então nós íamos já diminuir. Nesse caso, precisaria tentar outro número menor, pois 77,44 ele é maior do que 75,69. Então, observe para que quando nós formos extrair uma raiz de um número decimal, vamos fazer tentativas para encontrar o número, tá bom? Então, é assim que se resolve uma raiz exata, tá bom? De um número decimal aí, tá bom, gente? Aí eu coloquei aí um exemplo para nós fazermos aí, encontrar a raiz cúbica de um número. Então, olhem só, o exemplo 1 diz assim: encontre a raiz cúbica do número a seguir. Então, eu tenho aqui, ó, a raiz cúbica de 27. Para encontrarmos a raiz cúbica, devemos fatorar o número 27. Então, quando nós vamos trabalhar com uma raiz cúbica, nós iremos primeiramente fatorar. O que nós iremos fazer? Nós vamos pegar o número 27 e vamos dividir por aquele número pelo qual ele é divisível, ele é múltiplo, tá bom? Então, eu sei que o 27 ele é divisível por 3. 27 dividido por 3 dá 9. O 9 também ele é divisível por 3. Então, novamente coloquei o 3 e dividi. 9 dividido por 3 é 3. O 3 ele é divisível por ele mesmo, né? Então, 3 dividido por 3 é 1. Isso quer dizer que o meu 27, na forma fatorada, nós iremos repetir a base 3 e colocar a quantidade que ele se repetiu, que foram 3 vezes. Então, 27 é a mesma coisa na sua forma fatorada que 3 elevado ao cubo. Então, isso quer dizer que raiz cúbica de 27 é igual. Repito a raiz, coloco o 3 que já está lá e como eu fatorei o 27, que ficou dessa forma, eu vou colocá-lo aqui dentro da minha raiz. Então, observe que quando o meu expoente fica igual ao meu índice, a gente divide e vai dar 1, porque 3 dividido por 3 é 1. Aí eu elimino aí a minha raiz e quem sobrou? Somente o radicando, que é o 3. Então, o resultado aqui será 3, tá bom? Ó, observe que o índice e o expoente são 3. Quando isso acontece, aplicamos o cancelamento e retiramos o 3 da raiz logo. Então, foi o que aconteceu, ó. Como ficou igual ao expoente, eu tirei aí o 3, cancelei a minha raiz e só fica o resultado, que é o 3 aí, que ele vai ser o valor final, tá? Então, isso quer dizer que a raiz cúbica de 27 é igual a 3. O resultado da raiz cúbica de 27 é 3, que é um número inteiro. A condição para ser raiz exata está satisfeita, visto que o resultado não é um número decimal infinito e não periódico, ok? Então, vejamos aqui, ó, um outro exemplo que vocês irão fazer, tá? Milena está cumprindo um empilhamento na forma de um cubo, em que cada aresta tem 5 cubinhos. Então, tá aqui, ela está construindo. Quantos cubinhos Milena usará nesse empilhamento? E aí, quantos cubinhos ela vai utilizar? Vocês irão responder a essa pergunta aí, tá?
Letra B. Caso ela utilize exatamente 64 cubinhos para formar um empilhamento cúbico, quantos cubinhos seriam colocados em cada aresta? Aí vocês também irão responder a essa pergunta aí, certo? Ó. Aí vamos a seguir agora. Além das raízes quadradas e raízes cúbicas, existem também raízes quartas, raízes quintas, raízes sextas e assim por diante. Veja alguns exemplos. Então, observe que esses exemplos que estão aqui, nós não iremos trabalhar somente com raízes cúbicas. É a mesma coisa que nós iremos fazer. Nós iremos fatorar, igual como nós fizemos aqui, ó. Ó, nós não fatoramos aqui a mesma coisa. Nós iremos fatorar para raiz, para raiz quarta de 625, né? Que se nós fatorarmos, o resultado vai dar 5, porque pela sua forma fatorada, nós dizemos que 625, na sua forma fatorada, é 5 elevado à quarta potência. Isso quer dizer que 5 elevado à quarta potência, o resultado vai dar aí 625. Observe que bate aí, tá bom? Então, é dessa forma que vai ficar. Então, aqui dentro da minha raiz vai ficar 5 elevado à quarta potência. Aí, elimina quem sobrou? O 5. Não é assim? Raiz quinta de 243. A mesma coisa, eu vou fatorar o 243, que é a mesma coisa que 3 elevado à quinta potência. Então, eu vou colocar 3 elevado à quinta potência, vou pegar esse 3 elevado a 5, vou colocar ele aqui dentro, vou eliminar a raiz e quem sobrou? O 3, tá bom? Raiz sexta de 64 é igual a 2. Observe que eu vou fatorar aí o 64 e ele vai dar 2 elevado à sexta potência. Aí eu vou colocar aqui dentro da minha raiz 2 elevado à sexta potência. Observe que o expoente ficou igual ao meu índice. Elimina, sai a raiz e quem sobrou? Somente o 2. Então, o resultado por isso que é 2, tá bom? Então, vocês aprenderam aí como tirar a raiz de um número decimal e como tirar aí a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta e assim sucessivamente, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido aí a nossa aula de raízes exatas. Porque, como eu expliquei para vocês, vocês imaginavam, vamos trabalharmos com raiz exata. Eu sei o que é raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 121, raiz quadrada de 49, eu sei que é 7. Então, isso daí nós já aprendemos. O que eu expliquei para vocês aqui é encontrar uma raiz exata de um número decimal e raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas e assim sucessivamente, utilizando aí o método da fatoração. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido. Aí agora nós iremos alguns exercícios dos nossos alunos da educação inclusiva aí, olha. Você vai pegar os alunos aos alunos da educação inclusiva, você vai pegar agora o seu caderno e você vai copiar todo esse exercício que eu vou explicar aqui, daqui para frente, e algumas delas você irá resolver. Algumas eu resolvi, outras você irá responder, tá bom? Então, olha só, a primeira questão para os alunos da educação inclusiva diz assim: determine a raiz quadrada dos números abaixo. Então, observe que eu tenho na letra A, raiz quadrada de 25. Eu sei que a raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é 25. Na letra B, você vai encontrar a raiz quadrada de 16. Na letra C, você vai encontrar a raiz quadrada de 9. Na letra D, você vai encontrar a raiz quadrada de 4, tá bom? Então, letra B, letra C e letra D você irá responder, tá bom? E mandar a atividade aí pro privado da professora para eu fazer a devida correção, tá bom? Vamos ver aqui, olhem só. O símbolo, estão vendo esse símbolozinho aqui, ó? Esse símbolo aqui, ó, ele é chamado de radicando. Para saber como calcular a raiz quadrada, é muito importante que o estudante conheça a tabuada.
principalmente o resultado dos números multiplicados por eles mesmos. Veja a tabela abaixo. Então, para nós encontrarmos as raízes quadradas, nós temos que saber os números que multiplicado por eles mesmos, o resultado que são as minhas raízes. Então, eu sei que 2 vezes 2 é 4 e raiz quadrada de 4 é 2. 3 vezes 3 é 9, eu sei então que a raiz quadrada de 9 é 3. 4 vezes 4 é 16, então a raiz quadrada de 16 é 4. 5 vezes 5 é 25, então raiz quadrada de 25 é 5. Eu sei que 6 vezes 6 é 36, então raiz quadrada de 36 é 6. 7 vezes 7 é 49, raiz quadrada de 49, 7. 8 vezes 8, 64, raiz quadrada de 64, 8. 9 vezes 9, 81, raiz quadrada de 81 é 9. 10 vezes 10 é 100, raiz quadrada de 100 é 10. Simples assim, né, gente? Não é tão difícil, correto? Vamos agora à segunda questão. Olha, a segunda questão eu resolvi ela para você. Então, olha só. Suponha que queiramos achar o lado de um terreno que tem formato de um quadrado e que a sua área seja igual a 169 metros quadrados. Determine o lado do terreno. O que você vai fazer? Você vai pegar a área desse terreno quadrado, você vai colocar dentro do radicando, do radical aqui que é a minha raiz. E eu sei que a raiz quadrada de 169 é 13. Então, isso quer dizer que o lado do terreno mede 13 metros aí, tá bom? A terceira questão, você vai calcular, né? Então, eu resolvi aí a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, você irá responder, tá bom? Então, olha só. Letra A, qual é a raiz quadrada de 25? É 5, então coloquei 5, repeti o sinal de mais, coloquei ele aqui. Raiz quadrada de 16 é 4, e depois eu vou só somar, ó. Quanto é 5 mais 4? É 9. Então, o resultado dessa expressão deu 9. A letra B, você já não vai somar aqui, ó, o sinal de menos, você vai subtrair. Então, você vai encontrar a raiz quadrada de 9 menos raiz quadrada de 49. Na letra C, você vai usar a adição aí, ó. Você vai encontrar a raiz quadrada de 1 mais a raiz quadrada de 0. Na letra D, você vai utilizar novamente a adição. Raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 16 é quanto? E resolve aí a nossa expressão, tá bom? Então, nós chegamos aí a nossa aula de hoje, a nossa aula final de raízes exatas. Eu espero aí que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo, que é um assunto muito importante para que vocês possam aprender, que nós iremos trabalhar futuramente ainda sobre esse conteúdo aí, tá bom, gente? Então, não deixem de assistir a esse vídeo, assistam até o final. E qualquer dúvida nós estaremos interagindo daqui a pouco durante as nossas aulas, que vocês podem estar mandando aí algumas questões, perguntas para o meu privado e eu estarei respondendo para vocês, tá bom? Então, beijo, gente, e até aí a nossa próxima aula, tá bom?